Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos finalizar o nosso conteúdo sobre os problemas gerais da norma culta, certo? Vimos nos primeiros slides as estruturas dos quês e dos porquês. Veremos agora pares de palavras que, estando junto ou separada, correspondem a sentidos e significados diferentes. Estruturas de homônimos. Essas palavras podem ser iguais, mas quando vão se escrever, às vezes vão estar juntas ou separadas e vão ter sentido e significados distintos. O primeiro par de palavra que temos aí é a estrutura da palavra demais. Sabemos que a palavra demais pode ser escrita junta ou pode ser escrita separada, ok? Quando demais, a palavra demais, for escrita junta, as classes gramaticais podem ser um advérbio ou um pronome, ok? E aí, demais como advérbio dá ideia ou indica excesso, muito. Demais como pronome dá ideia de os outros ou os restantes, ok? O autor diz o seguinte: demais junto, palavra pode ser um advérbio indicando excesso, e eu coloquei aí muito. Geralmente a gente faz essa troca. Gosto demais de futebol. Gosto muito de futebol. Então, nesse demais aí tá dando ideia de muito. O autor colocou um exemplo aí. O garoto perdeu a hora da prova do Enem e gritou demais. E gritou muito. A testemunha sabe demais, sabe muito. Por isso deve ser protegida. Demais, com sentido de pronome, como eu disse a vocês, dá a ideia de os outros, os restantes, certo? E aí temos um exemplo. Apenas 100 candidatos compareceram. Os demais perderam a chance. Os outros, os restantes dos candidatos. Aqueles que terminaram a tarefa podem ir, os demais devem permanecer na cela. Os outros, os restantes, devem permanecer na cela. Então, a palavra demais junta, ela dá a ideia de muito, ou dá a ideia de outros ou restante. Já a estrutura da palavra demais separada é uma locução prepositiva, de e mais, certo? Que dá a ideia a mais. Esse termo demais separado, ele geralmente dá ênfase. Ele vem ou precedido, geralmente, de um substantivo ou de um pronome. Ele sempre vai dar ênfase a um pronome ou a um substantivo. A classe gramatical a qual ele está interligado vai ser um pronome ou um substantivo. Pode ser trocado também por a mais e dá a ideia de menos. Como assim, professor? Por exemplo, se eu dissesse Júlia cozinha muito bem. Quando vai fazer o feijão, não coloca nem sal de mais, nem de menos. Então aí está sendo o contrário, não é isso? De mais e de menos. Mas quando eu disse a vocês, eu coloquei dando ênfase a um substantivo na frase. Vejam, por exemplo, aí nessa frase. Problemas de mais, dinheiro de menos. Nessa estruturação de frase, problemas aí é um substantivo, certo? Tá dando ênfase a esse substantivo. Como eu disse a vocês, demais separado só pode dar ênfase, só pode estar interligado a duas classes gramaticais, a um pronome ou a um substantivo. Nessa primeira frase está interligada a um substantivo. Já na segunda frase, eu acredito que eles não tenham feito nada demais. Então está interligado
a um pronome, que é essa estrutura do nada. Nada é um pronome indefinido, ok? Outra palavra que temos essas mesmas colocações de separações é a estrutura da palavra senão. Temos senão junto e senão separado. Então vamos olhar primeiro a palavra senão separado, ok? O autor diz que senão separado é usado em orações condicionais. O que é uma oração condicional? É uma oração que dá a ideia de condição, de incerteza ou de dúvida, ok? E o autor diz, é usado em orações condicionais, condição, incerteza ou dúvida. O se é uma conjunção condicional, substituível por caso não, quando não. Então, esse se não, se você não quiser fazer a estrutura de análise gramatical, você pode substituir ele por caso não ou quando não. Vejam nos exemplos abaixo. Se não chover, irei à festa, ok? Caso não chover, quando não chover, irei à festa. Havia 3 crianças brincando, se não 4. Haviam 3 crianças brincando, quando não, ou caso não, 4. E nessa frase deixa muito a ideia aí de uma dúvida, se eram 3 brincando ou 4 crianças brincando. Se não fosse sua ajuda, não conseguiria terminar meus afazeres. Caso não fosse sua ajuda, não conseguiria terminar meus afazeres. Se não terminarmos o telhado hoje, a chuva molhará toda a casa. Caso não terminarmos o telhado hoje, a chuva molhará toda a casa. Então, é só fazer a troca desse se não por caso não, quando não. Lembrando que ele dá a ideia de condição, incerteza ou dúvida. Já a palavra se não junta é usada quando assume as seguintes funções no texto. Pode ser uma conjunção alternativa, dando ideia de caso contrário ou a não ser, ou uma conjunção adversativa, dando ideia de mas, ok? Nesse primeiro caso, conjunção alternativa, caso contrário ou a não ser. É só você fazer a substituição, certo? Vejamos no exemplo. Devemos trabalhar, senão o contrato será cancelado. Devemos trabalhar, caso contrário, o contrato será cancelado. O menino não fazia mais nada, senão comer o dia todo. O menino não fazia mais nada, a não ser comer o dia todo. Já na segunda colocação, do senão junto, dá ideia de mas, ok? É uma conjunção adversativa, sendo possível trocá-la por mas. Olhem o exemplo. Vencemos a partida de futebol, não por sorte, senão por competência. Então poderia ser colocado: vencemos a partida de futebol, não por sorte, mas por competência. Vamos agora para as palavras afim. Afim também temos essas duas formas escritas, tanto ela separada quanto ela junto. Então, afim junto dá a ideia de afinidade. E o autor coloca: afim é um adjetivo que equivale a semelhante, igual. Seu plural é afins. Então, é uma palavra que ela pode ficar pluralizada quando ela está junta. Quando ela está separada, não. Então, afim junto é a ideia de afinidade, semelhante ou algo igual. Olha um exemplo. Temos desejos
afins. Aquela moça está afim do rapaz. Algo de afinidade, certo? Afim separado da ideia de finalidade, ok? E o autor diz, por sua vez, é uma locução prepositiva, duas preposições, que dá a ideia de finalidade. Olhem o exemplo. O cliente veio a fim de resolver a situação de sua compra. O cliente veio com a finalidade de resolver a situação de sua compra. É como se eu dissesse, o aluno veio a fim de assistir aula. O aluno veio com a finalidade de assistir aula. Outra estrutura de palavras. A como forma de preposição, como forma de artigo, e A com H, a estrutura do verbo haver. Certo? Sabemos que o A, ele pode ser uma preposição e ele pode ser um artigo. E ele com H é a estrutura do verbo haver. Certo? E o autor diz, além da classe gramatical, a diferença entre o A e o A está no tempo referido na frase. O primeiro menciona um tempo que já se passou, enquanto o outro indica um tempo futuro. Nesse caso que aí está, ele se refere no primeiro exemplo, o A com H, de tempo passado transcorrido, e o segundo, o A como forma de preposição, o A sozinho. O A como forma de artigo, ele vem substantivando a palavra subsequente. Já sabemos na parte de morfologia a estrutura do artigo. O artigo serve para dar a outra palavra a estrutura de substantivo. Então, quando eu digo a menina, a moça, a casa, todas as estruturações são de artigos. Vamos dar exemplos. Por exemplo, o ônibus sairá daqui a 2 horas. Como é tempo futuro, esse a é uma preposição e não é com H, ok? Se eu digo a casa é linda, é um a sem H, um a que nessa estruturação gramatical será um artigo, porque a outra palavra é casa, está substantivando. E se eu quero dar a ideia de tempo futuro, passado, eu digo mudei-me para cá há 5 anos. A com H do tempo haver aí, faz, pode ser transformado no verbo faz, irregular, e é tempo passado. Veremos no exemplo aí. A guerra, então a artigo, guerra, na Síria ocorre há mais de 5 anos. A com H, tempo passado, e já deixou milhares de mortos. Olha o outro exemplo. Estamos há 10 dias, a como forma de preposição, tempo futuro, das eleições. E a disputa, a como artigo, a palavra disputa, substantivo. Vai ficando cada vez mais acirrada, ok? Essa mesma estrutura, a gente pode ter um embasamento para a estrutura das palavras acerca de. Acerca de com H, acerca de, acerca junto, acerca de, acerca separado. Vamos entender. Acerca de com H, como esse H aí, já mostrei nos slides passados, da ideia de tempo passado, tempo transcorrido, ok? Do verbo haver.
Acerca junto da ideia de a respeito ou sobre algo ou alguma coisa. E acerca separado da ideia de aproximação. Ok? Vamos ver nos exemplos. Ele foi embora daqui há cerca de 10 anos. Tempo passado. Então, esse A com H. Tempo passado. Poderia ser trocado por a estrutura do verbo faz cerca de 10 anos. A jovem mora a cerca de 2 quadras daqui. A jovem mora aproximadamente, de aproximação, 2 quadras daqui. O grupo estava discutindo acerca de mobilidade urbana. O grupo estava discutindo a respeito sobre mobilidade urbana. A estrutura de palavras de encontro a e ao encontro de são também semelhantes, são parecidas. Vejam só. O autor diz que duas expressões que causam maior confusão, de encontro a, indica choque, colisão ou oposição. Exemplo, meu filho corria muito e foi de encontro com a coleguinha. Então, meu filho corria muito e chocou-se com a coleguinha. Quando eu digo o carro bateu em um poste, eu posso dizer que o carro foi de encontro ao poste, chocou-se, colidiu-se com o poste, e não ao encontro do poste. Uma vez que a estrutura da palavra ao encontro de equivale a ser favorável ou aproximar-se, ok? Olhem um exemplo. Minhas ideias vão ao encontro das suas. Já percebeu? Minhas ideias são favoráveis às suas. Então, de encontro, choque, oposição, colisão. Ao encontro, ser favorável ou aproximar-se. A estrutura das palavras aonde, onde e donde são bem simples, certo? Aonde dá ideia de movimento, certo? É sempre bom prestar atenção nos verbos, mas aonde dá ideia de movimento. Enquanto a palavra onde dá ideia de local fixo. Já esse termo donde dá ideia de que lugar origina-se aquilo, ok? Então, para ficar mais fácil, aonde nós vamos? Se vamos, dá ideia de movimento. Onde você mora? Onde? Porque sua casa é num local fixo, ok? E o autor fala, aonde é a junção da preposição a com o advérbio onde. Eu sei? Então, lembrando também nas estruturações de morfologia, é uma preposição de combinação. A preposição a com o advérbio onde, aonde, e dá ideia de movimento. Seu uso se aplica para a ideia de movimento, podendo ser afastamento ou aproximação. Exemplo, aonde ela foi? Se ela foi, dá ideia de estar se movimentando, ok? Onde, por sua vez, é um advérbio que indica o lugar no qual alguém está ou algo está se passando. Reflete um estado de permanência. Então, dá ideia de algo fixo. Exemplo, onde fica sua casa? Sua casa não sai andando, então ela está no local fixo. Este é o lugar onde ele foi assaltado, local fixo. Já a estrutura da palavra, que nem é muito comum, mas que existe, donde, dá a ideia de que lugar. Ok? Olha um exemplo. Donde ela veio?
ok? Vamos agora para as palavras bem simples, mas que eu encontro geralmente em conversas de WhatsApp, em publicações. Não sei por que tanta dificuldade em mas e mais, certo? Logo porque mais é um advérbio de intensidade, que tem o contrário, menos. Não é isso? Então o autor diz: mais é um advérbio de intensidade e é usado para indicar intensidade, como o próprio nome já diz. E também ideia de adição ou acréscimo. Exemplo: você é o mais esforçado daquela empresa. Ele comprou mais 2 caixas de refrigerante para a festa. Então é só fazer a troca. É uma ideia de mais e menos. Já a palavra mas é uma conjunção adversativa. Adversativa dá ideia contrária, certo? E o autor fala: já a conjunção adversativa mas equivale a porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, ok? Dando a ideia de oposição. Exemplo: João chegou para apresentar o trabalho, mas seus colegas faltaram. Outro exemplo que eu poderia deixar para vocês é: o Brasil jogou bem, mas não ganhou. Algo adverso, ok? Esse é bem simples. Palavras como a estrutura de perda e perca, ok? Perda é um substantivo. Perca é um verbo. Perda, substantivo. Perca, verbo. Ok? Então vamos lá. As duas palavras constituem classes gramaticais distintas. Perda é um substantivo, enquanto perca é um verbo. Exemplos: um dia ela superará a perda do pai. Não perca a paciência com seu filho. É só uma criança. Então, recordando, perda é um substantivo e perca é um verbo. Em vez de, ao invés de. Em vez de é algo a ser substituído, algo a ser trocado. Ao invés de é uma situação oposta. Olhem o que o autor nos mostra. Em vez de indica algo a ser substituído ou trocado. Exemplo: você pode comer salada em vez daquela massa, ou trocar a salada por uma massa, ou substituir. Ao invés de refere-se a uma situação oposta, contrária. Exemplo: confundimos os endereços e fomos ao andar de cima, ao invés do correto. Então, fomos ao andar oposto, certo? Essa estrutura é bem simples, mas tem muita gente que troca ainda. São as estruturas das palavras mim e eu, certo? Sabemos que são 2 pronomes não idênticos, já que o mim é um pronome oblíquo e o eu é um pronome pessoal, certo? Dado essas informações, o autor nos diz o seguinte: uma dúvida que sempre aparece é quando a inclusão do mim e eu. Veja as regras para esclarecer isso de uma vez por todas. Que fique claro, pessoal, é a primeira regra e a mais correta. Mim não conjuga verbo e sempre é precedido de uma preposição, pois é quem recebe a ação.
Volto a frisar, mim não conjuga verbo e é precedido de preposição. Já a estrutura eu é quem faz a ação, ok? Eu é quem faz toda a ação. Por exemplo, eu gosto de dançar, ok? Não pode ser mim gosto de dançar. Outro exemplo, aquele trabalho é para eu fazer. Aquele trabalho não é para mim fazer, é para eu fazer. E vamos ver os exemplos que estão aí. Ela mandou eu fazer o trabalho. Não pode ser ela mandou mim fazer, porque eu é quem faço a ação, certo? Ela mandou o trabalho para mim, ok? Agora sim, o mim não está fazendo a ação, está antecedido de uma preposição. Outra estrutura. Entre eu e ele, entre mim e ele. Vejam só. O autor diz que o correto é usado entre mim e ele, devido ao acompanhamento da preposição. Caso não esteja com essa preposição, você deve utilizar entre ele e eu, ok? E não entre eu e ele. Primeiro vem o ele, depois vem o eu, certo? Dando continuidade na estrutura de mim e eu. No final de frase, depois de preposição, jamais use o eu. Jamais use o eu depois de preposição. A não ser, como sempre a gramática tem essas pegadinhas, a não ser que tenha um verbo. Porque se tenha um verbo, você vai ter que fazer a ação. Vejam só. O eu. O pronome pessoal é o sujeito e deve vir acompanhado do verbo. A exceção é quando o eu vier precedido de um verbo de ação, como eu acabei de explicar. Parece confuso, mas não é. Vejam os exemplos aí abaixo. Isso foi entregue para mim. Olhem a preposição para. Após o mim, não tem nenhuma estruturação de verbo. Ela entregou o trabalho para eu fazer. Professor, tem uma preposição para aqui. Ok, mas logo após tem um verbo. E quando tem o verbo, coloca-se o eu, porque eu é quem faz a ação. Eu é quem conjuga os verbos, ok? Fui eu quem derramei o café. Não é fui eu quem fiz a ação de derramar o café. Verbo ir, radical distinto, como eu já mostrei a vocês na parte de morfologia dos verbos. Eu vou, eu fui, eu ia, ok? A palavra traz com S e traz com Z. São classes gramaticais diferenciadas. Traz com S é advérbio de lugar. É atrás de alguém, atrás de algo. Traz com Z é do verbo trazer, certo? E o autor diz o seguinte: estas duas palavras existem na língua portuguesa e estão corretas. Porém, os seus significados são diferentes e devem ser usadas em situações diferentes. Traz com S é um advérbio de lugar, indicando uma situação posterior, ou seja, atrás ou após. Veja um exemplo. As crianças devem viajar no banco de trás. Traz com Z é a forma conjugada do verbo trazer, que significa levar, transpor para perto de quem fala. Exemplo,
Não se preocupem, ele traz o material. Então, traz com S é um advérbio de lugar, atrás de alguém, de alguma coisa. E traz com Z é do verbo de trazer, certo? Os pronomes demonstrativos esse, essa, isso ou este, esta, isto, ok? Como eu já disse a vocês, são classes gramaticais iguais, são pronomes demonstrativos. O que é que tem que ficar claro para a gente? É que este, esta e isto são usados para objetos que estão próximos do falante, próximo a mim. Então, este, esta, isto são usados para objetos que estão próximos do falante, próximos a mim. Já esse, essa e isso são usados para objetos que estão próximos da pessoa com quem você está falando, com quem se fala. Ou pode-se dizer, são objetos que estão distante de mim. Mas vamos ver o que o autor nos mostra aí. São pronomes demonstrativos que têm formas variáveis de acordo com o número ou gênero. A definição de pronomes demonstrativos descreve muito bem a função deles. São empregados para indicar a posição dos seres no tempo e no espaço em relação às pessoas do discurso, a quem fala, certo? Que é a primeira pessoa, ou quem se fala, a segunda, ou ainda a quem se fala como terceira pessoa. Nesse último caso, o pronome é aquele, aquela, aquilo, ok? Vejamos na primeira pessoa, este, esta, isto. Na segunda pessoa, esse, essa, isso. Na terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo, certo? Este, esta, isso são usados para objetos que estão próximos do falante. Em relação ao tempo, são usados no presente. Exemplo: este brinco na minha orelha é meu. Este mês vou comprar um sapato novo. Isto aqui na minha mão é de comer. Então dá a ideia de próximo a mim. Esse, essa, isso são usados para objetos que estão próximo da pessoa com quem se fala. Em relação ao tempo, é usado no passado ou futuro. Exemplo: quando comprou esse brinco que está na sua orelha. Esse mês vai ser de muita prosperidade. Isso que você pegou na geladeira é de comer. Eu coloquei uma observação para ficar mais claro para vocês. Quando ficar com dúvida a respeito de uso de esse ou este, lembre-se, este, esta, isto, próximo a mim. Esse, essa, isso, distante de mim, a mim, ok? Dá e dar. Sabemos que são verbos, não é isso? E para ficar mais fácil, é só fazer a substituição. Um dá a ideia de oferece e o outro de oferecer. Dá a ideia de oferece. Dar, com R, dá a ideia de oferecer. Mas vamos começar com dá. Dá é a forma conjugada do verbo na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, que dá a ideia de oferece. Ou na segunda pessoa do singular do imperativo, dá tu, que oferece, dá a ideia também de oferece. Quando usar dá, é usada principalmente para indicar uma ação que ocorre no exato momento a que se narra a ação. Exemplo: ele dá aulas de piano em casa, presente do indicativo. Mas olha, a gente pode fazer
a troca. Ele oferece aulas de piano em casa. Dá para mim, oferece para mim, ok? Já dar, com R, é a estrutura de oferecer. Vejam só, oferece é a forma do verbo no infinitivo, oferecer. Quando usar o dar? A utilização do infinitivo ocorre principalmente nas locuções verbais. O que são locuções verbais? Sequências de duas estruturas da mesma classe gramatical, de dois verbos. E nas frases com preposições. Vejam só, olha os exemplos. Aposto que ele não vai me dar o documento agora. Aposto que ele não vai me oferecer, não oferece, oferecer o documento agora. E olha que eu coloquei uma observação que está uma locução verbal com o verbo auxiliar vai. Vai me dar. Locução verbal. Eu posso dar um doce a seu filho? Eu posso oferecer um doce ao seu filho? Locução verbal posso dar, dois verbos juntos. Há tudo para dar certo. Há tudo para oferecer certo. E olha a estrutura do dar. Esse dar vem com uma preposição anterior a ele. Então, ele só pode vir com ligado a uma preposição ou uma locução verbal. Então, dá sem R, dá a ideia de oferece, e dar com R, dá a ideia de oferecer. Ok? É a mesma estrutura para os verbos estar e estar. Ok? Vejam que vai ser a mesma situação de estrutura. Estar é a forma conjugada do verbo na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Da ideia de permanece. Assim como dá sem R. Dá sem R, oferece. Está sem R, permanece. Dar com R, oferecer. Estar com R, permanecer. Ok? Vejam um exemplo aí. Estar é a forma do verbo no infinitivo, da ideia de permanecer. Assim sendo, vale a mesma regra do verbo dar e dar. Exemplo. Ela está me esperando. Ela permanece me esperando. Meu irmão não está na festa. Meu irmão não permanece na festa. O menino deve estar feliz. O menino deve permanecer feliz. Meditar é importante para estar sossegado. Meditar é importante para ele permanecer sossegado. Na primeira estrutura da frase, nós temos aí permanece, permanece. Na segunda, permanecer, permanecer. Estar feliz, numa locução verbal, deve estar. E na segunda frase, para, que tem uma preposição ligando essa estruturação do verbo estar. Tem um pequeno exercício aí, só para a gente refrescar tudo dentro dessas estruturas de classes dos problemas gerais da norma culta. Finalizamos aqui esse assunto da segunda unidade. Irei passar a atividade conclusiva para que possamos somar as notas e que eu consiga lançar a média de vocês. Agradeço a todos, fico à disposição, uma boa noite a todos e estou disponível no WhatsApp. Para quem quiser tirar alguma dúvida, enviarei o material no Classroom e no Acad Web, ok?